Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, Deus abençoe. Como dizia meu pai de ordem, meu pai seráfico São Francisco de Assis, eu lhes desejo toda a paz e todo bem. Como é bom a gente se lembrar de São Francisco de Assis, não é? Você quer ver? Vamos abrir aqui as fontes franciscanas. Olha aí, beleza de livro, fontes franciscanas. Fontes franciscanas. Aqui, na primeira carta que São Francisco escreveu, primeira carta aos custódios, veja como São Francisco escreve. Revela duas coisas pelas quais São Francisco tinha um respeito zeloso e apostólico, ao nome de Jesus e à palavra do Senhor. Veja bem, o pequenino de Assis escreveu assim: eu quero que o nome de Jesus e a palavra do Senhor sejam colocados em lugares decentes, que jamais ouse alguém deixar o nome de Jesus ou palavra do Senhor colocados em quaisquer lugares indignos. Quem de nós desconhece que somos obrigados a observar este santo respeito? Mas que zelo apostólico, né? Pelas coisas de Deus. Só podia ser São Francisco de Assis, né? Que homem, que fé, que cristão, né? Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. São a nave e o respectivo forro da Igreja Catedral Basílica da cidade de Salvador, Bahia. A construção da igreja durou de 1657 a 1672. Irmãos, vamos nos lembrar de um bom conselho. O reino de Deus precisa muito da nossa serenidade. E veja bem que esta nossa pressa fica mais depressa ainda quando se trata de cumprirmos as nossas obrigações com as coisas de Deus. Dentro da nossa neurótica agitação da vida moderna, por vezes racionalizamos, né? E vivemos dizendo que há coisas muito mais importantes que nós temos obrigação de fazer. Para Deus, é como eu disse aqui, a gente nunca arranja tempo. E há pessoas radicais que chegam até a afirmar esse admirável absurdo: nós não podemos perder tempo com muita oração. Irmãos, mas quem pensa assim, embora seja cristão, tem um modo de pensar que não condiz com os ensinamentos do Espírito Santo. Eu até me admiro de como pessoas que se dizem serem de Deus chegarem a pensar assim: nós não podemos perder tempo com muita oração. Pois é. Escutem só como Deus ilumina esta questão com uma luz enorme. Vamos ler na Bíblia, vamos ler aqui na nossa Bíblia. Eclesiástico 18:22. Eu enfatizei esse texto em programas atrás. Eclesiástico 18:22. Né? Que coisa alguma te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça. Eclesiástico 18, versículo 22. Você observou que coisa alguma te impeça de orar sempre. E tem mais, o Espírito Santo reforçou este ensinamento, como nós vemos, afirmando que a gente não deve se envergonhar de orar sempre, não. Está escrito aqui. A oração é um ato de justiça. A oração é um ato de justiça diante de Deus. Eclesiástico 18:22. Confira. Que coisa alguma te impeça de orar sempre, e não te envergonhes disso. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo que nós não devemos nos envergonhar de orar sempre. Eclesiástico 18, versículo 22. Confira, confira. É preciso orar sempre. Esta proposta bíblica nos faz imediatamente olhar para o modelo Jesus e nos perguntarmos: será que Jesus foi um homem de oração? O que você acha disso? Será que Jesus foi um homem de oração? Quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos o quanto Jesus era um homem de longas vigílias de oração.
O Evangelho relata, Jesus por vezes passava noites e noites e noites inteirinhas em oração. Ele era um dependente do Pai. E nós, irmãos, você sabe, esses momentos de Jesus sempre foram momentos de longos diálogos com aquele que ele mais precisava, o Pai. Em verdade, Jesus era um homem de reza forte. Vejamos, por exemplo, a insistente oração de Jesus na rotina dos seus momentos durante o dia. Vamos ler na Bíblia, vamos ler na Bíblia, vamos ler na Bíblia. É Lucas 5, 15 a 16. Espalhava-se mais e mais a fama de Jesus e concorriam grandes multidões para o ouvir e serem curados de suas enfermidades. Mas Jesus continuava a retirar-se para lugares silenciosos e ali fazia oração. Lucas 5, 15 a 16. Mas isto é interessante. Jesus estabeleceu um equilíbrio, irmãos, entre vida de trabalho e vida de oração. Aliás, toda a vida do trabalho de Jesus, durante o dia, era movida pela força com que ele se abastecia de quando em quando na sua vida de intimidade com o Pai, sua vida de oração. Ele é um modelo. Jesus era inteligente. Quando percebia que já iam se esgotando as forças, Jesus se retirava para lugares silenciosos para fazer oração. Mas vamos ver na Bíblia. Marcos 1. Marcos 1, de 3 a 5. Observe, de manhã cedinho, tendo se levantado muito antes do amanhecer, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Muito antes do amanhecer. Você notou? Marcos 1, 3 a 5. Que coisa! Logo de manhã cedinho. Jesus era um homem de intensa oração. Antes de começar o seu dia de trabalho, primeiro encontro com o Pai, profunda oração. E eu quero crer que esta oração da manhã de Jesus não era uma oraçãozinha de 5 minutinhos às pressas. Não. E sabe, meus irmãos, estes grandes momentos em que Jesus fazia oração, qualquer um de nós pode intuir que era encontro de pelo menos 1 hora. Será que eu estou exagerando? Nessa minha conclusão, eu tomo por referência aquela repreensão que Jesus fez ao Pedro dorminhoco, sonolento, sem oração, lá no Horto das Oliveiras. Muito entristecido, decepcionado, Jesus disse: Simão, admirado, Simão, você não pôde sequer fazer 1 hora de oração comigo. É uma decepção de Jesus. Confira, Marcos 14, versículo 37. Marcos 14, 37. Foi a decepção de Jesus. Pedro não tinha 1 hora de oração. Irmãos, e nós? Os evangelhos nos revelam Jesus como sendo uma imagem perfeita do patriarca Moisés na montanha. Aqueles braços de Moisés, orando sem cessar durante as batalhas da vida. Aliás, o patriarca Moisés sempre prefigurou o protótipo do nosso Jesus humano, o homem de oração. O que Moisés foi no Antigo Testamento, Jesus foi no Novo. Mas vamos ler na Bíblia. É um dos textos que a nós muito nos revela aquela atuação misteriosa do oculto poder da oração. Vamos ver se eu acho. Que é Êxodo está aqui. Êxodo 17, versículos de 8 a 13. Observe. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe os homens e vai combater Amaleque, lá no campo de batalha. E Moisés e Arão e Ur subiram ao alto da colina. Observe o texto. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas em oração, mas isto é notável, irmãos. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas em oração,
Israel vencia. Mas logo que abaixava, cansado, Amaleque triunfava. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se, enquanto Araão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas em oração até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. Êxodo 17, versículos de 8 a 13. Não é extraordinário, irmãos? Que lindo, que revelação. Observe, enquanto Moisés mantinha os braços abertos em oração, Israel vencia. Mas logo que abaixava os braços, Amaleque triunfava. Ei, irmãozinhos, o que será que o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, para nós, Brasil, com esta palavra revelada? Você compreende? Enquanto Moisés mantinha os braços abertos, erguidos em oração, Israel vencia. E nós, irmãos, nesta hora difícil que passamos, nós somos a igreja de braços abertos, erguidos em oração? Nós somos, nesta hora difícil, a igreja de braços abertos, erguidos em oração? Leia Êxodo 17, versículos 8 a 13. Canta Coração é um CD muito útil para grupos, encontros, movimentos, comunidades, presentear amigos ou simplesmente para ouvir e orar, porque traz a faixa da bênção especial de Frei Jorge da Paz. Conheça também o CD O Terço com a Rainha. Você pode ajudar o próximo a orar ofertando o que há de melhor para evangelizar. CD O Terço com a Rainha, com a participação especial de Frei Jorge da Paz. Faça uma experiência. Ore o terço todos os dias e sinta os resultados da luz do Espírito Santo envolvendo todo o seu ser. Para obter os CDs Canta Coração e o Terço com a Rainha, basta uma doação extra para receber o seu pedido aí na sua casa, já com o frete pago. Obtenha mais informações ligando para a nossa associação Maria Rainha da Paz em horário comercial e faça já sua reserva. O nosso telefone é 11 5524 6615. 5524 6615. É importante lembrar que todos os direitos serão revertidos para as obras sociais de Frei Jorge da Paz. Misericórdia nossa. Você que está me vendo e escutando, vamos abrir a Bíblia e observar um outro trechinho que nos revela Jesus como um homem de assídua oração. É nosso modelo, irmãos, assídua oração. É Mateus 14, quer ver? Olha, Mateus 14, 22 a 23. Logo depois, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E o epílogo do versículo, do trechinho, que é uma maravilha. E chegando à noite, não é um poema, chegando à noite, lá estava Jesus, lá, sozinho, a orar na solidão. Que beleza! Chegando à noite, lá estava Jesus sozinho, a orar na solidão. Era ou não era um homem de oração? É Mateus 14, versículos 22 a 23. Esse é o nosso modelo.
é o Jesus do Evangelho. Depois de ter atendido aquela multidão enorme, Jesus parava um pouquinho, interrompia seus trabalhos e ia reabastecer-se com as forças do Pai, lá na montanha, lá na oração. Está no texto. Jesus subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, lá estava ele lá, sozinho, a orar na solidão. Mateus 14, versículos 22 a 23. Isto não é maravilhoso? Jesus sabia estabelecer, como eu disse, um equilíbrio entre vida de trabalho e vida de oração. Precisamos equilibrar. Temos que trabalhar, mas também temos que orar. E nós estamos sendo chamados a imitar Jesus nesse equilíbrio. Todos nós chamados a sermos homens e mulheres que equilibremos nosso trabalho e nossa oração. Vamos ler na Bíblia. Eclesiástico. Já li aqui em outro programa. O versículo de São Francisco, está lembrado? 18:22. Eclesiástico 18:22. Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Coisa alguma. Eclesiástico 18, versículo 22. Você observou? Você percebe o vigor desta palavra? Como nos compromete, é um chamado. Que coisa alguma impeça você de orar sempre. Eclesiástico 18, versículo 22. Preste atenção. Embora pareça exagero, é de fato uma mensagem alarmante. Atualmente existe uma multidão de cristãos, igrejas que estão se deixando massificar pelas obras. Agora você me pergunta, e eu também, o que significa massificar-se pelas obras? Massificar-se pelas obras é achar que a perfeição do sucesso, do nosso profissionalismo, é a coisa que basta na nossa vida. Mas o trabalho é de Deus. Se nós caminharmos assim, fazendo o nosso Deus ser o nosso trabalho ser o nosso Deus, todo o nosso tempo pode estar sendo vaidosamente investido no sucesso das nossas obras. Mas não é Deus quem é a luz de todo o nosso trabalho? Não é Deus que move a nossa inspiração? Não é Deus quem é o Senhor de todas as nossas obras? Contudo, lamentavelmente para Deus, é como eu disse, já não encontramos tempo. Para Deus já não encontramos tempo. A ausência da oração diária na vida do cristão é o que nós chamamos de a heresia das obras. A heresia das obras. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já vi muita gente crítica, que é preguiçosa e não faz oração. Eu já vi muito preguiçoso das coisas de Deus, dizendo assim, muita reza, muita oração. Isso cheira fanatismo religioso. Que pena, meus irmãos, peninha. Se não acordarmos agora, embora sejamos um Brasil cristão, fatalmente estaremos mergulhando na heresia das obras. Pode olhar o aspecto daí, está por aí. Não é a heresia das obras? Meus irmãos, hoje muitos cristãos católicos não se dedicam nem mesmo a 10 magros minutinhos de oração por dia. Salarinho menininho, migalha de oração, 10 minutinhos. Mas nem isso. Levanta, come, trabalha e dorme. E no dia seguinte é a mesma rotina. Levanta, come, trabalha e dorme. E, no entanto, Jesus está aí gritando para todas as igrejas do momento presente. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Anote. João 15, 4 a 6. João 15, 4 a 6. Irmãos, nós precisamos trazer sempre muito presente na nossa recordação aquele fracasso da igreja lá no Horto das Oliveiras. Pedro e os outros 11 discípulos, desanimados, foram à igreja de oração, a igreja que adormeceu lá no Horto das Oliveiras. E veja bem, porque adormeceu, fracassou. Todos abandonaram Jesus. Todos. Só um, João, que não abandonou, porque era um homem de oração. Mas vamos ler na Bíblia.
É Lucas. Lucas 22, versículos 44 a 46. Jesus entrou em agonia e olha, que modelo. Orava com mais instância, com mais insistência, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Levantou-se e foi ter com os discípulos e achou os discípulos adormecidos de tristeza. Sem oração, a tristeza aparece, o desânimo, o pessimismo, né? A depressão, a deprê. Então Jesus aproximou-se e perguntou, olha a pergunta, por que dormis? Não é para mim, não é para você, não é para o meu Brasil cristão? Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes na tentação. Lucas 22, versículos 44 a 46. Por que dormis? Irmãos, infelizmente a igreja não entendeu. Medjugorje está gritando, mamãe do céu, orai, orai, orai. Acorda a igreja, volta a igreja. A igreja não entendeu. Esqueceu-se da oração e adormeceu. Se entristeceu lá no Horto das Oliveiras e desanimou. Foi falta de bom senso. Irmãos, era a hora das trevas. Era a hora das trevas. Eu queria falar obra das trevas. Talvez seja obra das trevas. Mas vamos continuar lendo aqui na Bíblia esta lição histórica do fracasso da igreja. Vamos ler. Aqui está assim. Jesus suplicava, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. E depois de ter rezado, Jesus levantou-se e foi ter com os discípulos. Olha, e encontrou-os adormecidos de tristeza. Então Jesus lhes disse, por que dormis? Que tristeza, né? Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Muitos estão caindo em tentação porque não oram. É Lucas 22, versículos 44 a 46. Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Mas infelizmente me parece que Jesus falou no vazio. Os discípulos não deram atenção ao bom conselho do Senhor. Orai, orai. E a igreja acabou abandonando a oração, e a igreja sem oração se tornou a igreja sem discernimento. E vocês sabem onde a gente percebe isso? Percebemos naquela entristecida pergunta de Jesus. Se eu medito nesta pergunta, eu vejo, é um lamento de Jesus. Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes na tentação. Lucas 22, 46. Era a hora das trevas. Mas a igreja não entendeu. Foi quando Jesus chegou até junto ao Pedro. Acordou Pedro. Pedro, tu dormes. Acordou Pedro. O Pedro pode ser você. Ele pode ser eu. E Jesus disse ao Pedro, vigiai e orai. Em verdade, Simão, eu vos digo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você entendeu? Vigiai e orai. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Eram aqueles dias de trevas que foram profetizados, mas a igreja não entendeu. A igreja abandonou a oração. Irmãozinhos, era a hora das trevas.